que dá, então, essa diferença de 62,32% da receita realizada, que é o que foi arrecadado, como nós vemos aqui nesse quadro, aqui a receita prevista, aqui a receita arrecadada corrente, e aqui a receita prevista e a receita arrecadada, receita de capital. Nesse sentido, conclui-se que o município não atingiu a meta de arrecadação prevista para esse quadrimestre, que seria aproximadamente 66%, enquanto que o valor arrecadado foi de 62%. Vale salientar que, apesar da frustração de receita de capital, a gestão tem promovido limitação de despesa de custeio, com o objetivo de promover o equilíbrio das finanças municipais, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Falando também da despesa, o mesmo anexo 1 do relatório resumido de execução orçamentária fala sobre, demonstra o total das despesas executadas, ou aqui tratando-se das despesas liquidadas, que são os compromissos assumidos pelo município. Então, o total, o montante representou 67.378.000 da receita realizada até o final de agosto, de janeiro a agosto. Aqui nós temos uma divisão de quais são os tipos de receitas que foram realizadas. Aqui o total da receita prevista, de 111 milhões, aqui já o valor atualizado através das suplementações que são realizadas, e aqui o total da receita realizada, de 67.378.000, que dá o percentual da despesa de 60,22%. Esse gráfico ele demonstra para a gente aqui justamente essas diferenças. A despesa realizada, coluna mais escura, e a despesa prevista é a coluna mais clara. E nós temos aqui, então, esse quadro da despesa, da execução da despesa. Falando também um pouco sobre a composição das despesas. Quais foram, de forma mais resumida, os tipos de despesas que nós tivemos. Daquele total de 67.378.000, nós tivemos 24.005.766,30 de despesa com pessoal e encargos sociais. Nós tivemos também 37 milhões com despesas correntes, investimentos no montante de 5 milhões e a amortização da dívida de R$1.057.000. Aqui nós temos essa divisão dessas despesas no quadro abaixo. Nesse mesmo anexo, nesse mesmo relatório, nós temos o comparativo, então, das receitas arrecadadas e das despesas realizadas. Isso nós chamamos de execução orçamentária, e aqui nós apresentamos o resultado da execução orçamentária. O resultado da execução orçamentária aqui, ele é apresentado com a diferença entre as despesas as receitas realizadas e as despesas realizadas. E aqui nós temos, então, os totais e a demonstração do saldo, que seria o saldo da diferença das receitas menos as despesas, que nós temos um déficit no período de 3.856.000. Conclui-se, portanto, que o Poder Executivo, diante desse déficit apresentado, tem adotado medidas de limitação das despesas com vistas ao restabelecimento do equilíbrio das contas públicas municipais para termos, então, o atendimento da exigência legal da Lei 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Fazendo um complemento aqui, nós estamos cientes da queda da arrecadação do RPM de junho para cá, essa diminuição das transferências mensais do RPM foi bem significativa, comparando com o exercício anterior, enquanto que nos exercícios seguintes a tendência seria aumentar a transferência, elas foram reduzidas muito drasticamente e sem prévio aviso, então pegou muitas prefeituras, na verdade a maioria das prefeituras, de surpresa, o que tem exigido corte de despesas, suplementações, tirando de um lugar para colocar para outro, né, a despesa, e outras ações do Executivo. Também apresentado no relatório de execução orçamentária, nós temos o anexo 3, que vai demonstrar a apuração da receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Aqui nós já temos um cálculo que vai levar os últimos 12 meses, e não apenas o exercício de 2023. As informações desse demonstrativo de receita corrente líquida servem como base de cálculo para os limites das despesas de pessoal, tanto do Executivo como do Legislativo,
e outros cálculos de limites, como da dívida consolidada, limite de operações de crédito e demais. O valor total da receita corrente líquida do período dos 12 últimos meses, que vem de setembro de 2022 até agosto de 2023, totalizou, então, R$ 11.543.562,09. Bom, utilizando ainda dessa despesa, desse índice, desse demonstrativo da receita corrente líquida, nós vamos fazer cálculos para se medir, se calcular o resultado nominal e o resultado primário. Primeiramente, falando do resultado nominal, o resultado nominal está demonstrado no anexo 6 do mesmo relatório resumido de execução orçamentária do terceiro bimestre, no final desse último quadrimestre. Nós temos a meta do resultado nominal de R$ 3.742.000. E no final nós tivemos uma redução de R$ 2 milhões. Isso aqui diz respeito às despesas, comparando as despesas fiscais e despesas financeiras. Então, o município ele tem a meta de reduzir até o final de R$ 3.743.000 e até o final do quadrimestre foi reduzido R$ 2.177.000 e, portanto, não cumprido ainda a meta estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é onde se fixa essas metas fiscais, tanto do nominal como no resultado primário. Aqui nós temos o resultado primário, que apresenta a diferença entre as receitas e as despesas primárias, e esse superávit, ou seja, a diferença positiva da receita e da despesa, eles são direcionados para o pagamento do serviço da dívida, e contribui também para o estoque, também para dívidas, liquidação da dívida líquida. Aqui nós temos os valores que compõem o superávit, o resultado primário, onde nós temos as receitas fiscais e as despesas fiscais. E aqui nós temos o resultado primário do período. Então, a diferença entre as receitas e as despesas retornou um valor de R$ 2.660.000 negativos. Então, a meta era 3.274 e o retorno foi de 2 milhões negativos no período do segundo quadrimestre. Aqui é apenas um gráfico demonstrando essa diferença desses valores do resultado, tanto da meta como do resultado apurado no final do segundo quadrimestre. Então, conforme essas informações extraídas do relatório resumido de execução orçamentária, observa-se que a entidade não atingiu a meta estabelecida da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi de superávit primário no montante de R$ 3.274.000, visto que no período da apuração houve um déficit primário de R$ 2.660.000. A apuração dos gastos com a educação, a manutenção do desenvolvimento do ensino, é apresentado no anexo 8 do relatório resumido de execução orçamentária e tem como objetivo verificar o cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal, que determina por parte do município a aplicação no mínimo de 25% da receita resultante de impostos, transferências constitucionais na manutenção do desenvolvimento do ensino. Até o final do segundo quadrimestre, até o mês de agosto, aqui nós vamos comparar de janeiro a agosto, o valor total aplicado, considerando as despesas liquidadas, foi de 22,65%, que é inferior ao mínimo de 25%. O município tem, então, até o final do exercício, que aumentar a aplicação de recursos próprios na educação, para alcançar essa meta dos 25%. O limite mínimo é 25%. Também nesse mesmo anexo nós temos a apuração da aplicação com recursos do Fundeb. Nós temos então aqui o valor que é gasto, que é obrigatoriamente gasto, deve ser gasto na manutenção, na remuneração dos profissionais do magistério. Foi aplicado o percentual até o momento de 75,17%. de todos os recursos do Fundeb, considerado também as despesas liquidadas, enquanto que o mínimo é 70%. Então, nós temos aqui essa planilha mostrando essa aplicação, e nós temos, então, um valor mínimo, o valor percentual, melhor dizendo, aplicado de 22% na educação, 25%, e 75% nos gastos com o Fundeb, e aqui apenas uma planilha mostrando
o percentual da aplicação, comparando com o percentual do limite mínimo. Também falando da saúde, a legislação exige a aplicação mínima de 15% dos recursos, também oriundos de impostos e transferências, nas despesas com saúde, e o município vem cumprindo essa exigência até o momento final do segundo quadrimestre, pois já aplicou aqui 26,77% de recursos livres na manutenção, nas despesas de saúde. Então, nós temos aqui o comparativo, mais de 11% acima da meta do limite mínimo aplicado. As despesas de pessoal e encargos sociais, que sempre se apresentam como as mais significativas nos municípios, nas despesas do município, se mantiveram em relação à receita corrente líquida nos últimos 12 meses, abaixo, aqui faltou uma correção aqui, abaixo do limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Uma vez que a despesa de pessoal até o final do segundo quadrimestre de 2023 encontra-se no patamar de 38.937.000, correspondente a 39,46% da receita corrente líquida, inferior ao limite de alerta e ao limite prudencial que nós temos para o Poder Executivo. Aqui nós temos a planilha que é extraída do relatório do relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre. A letra ficou um pouquinho pequena aqui, mas dá para a gente perceber aqui que o total da despesa bruta é 38.995.000 e o total da despesa líquida com o pessoal é 38.937.000. A receita corrente líquida do período foi de 98 milhões, então esse valor de 38 milhões, ele corresponde a 37 milhões do valor do total da receita corrente líquida. Então, nós estamos aqui bem abaixo do limite máximo, né? Aqui já é o limite máximo que nós teríamos, que é 54% para o Poder Executivo de despesas com pessoal. A dívida consolidada líquida, ela é apurada com base no que prevê a resolução do Estado Federal e nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. O percentual que se encontra essa dívida consolidada líquida é de 44,31%, comparando com o valor da receita corrente líquida, e o limite da dívida consolidada é de 120%. Então, o município ele está bem abaixo da despesa, do limite de endividamento, né, que é apurado na despesa do limite da dívida consolidada líquida. O município não tem contratado garantias e contra-garantias de valores e operações de créditos, que foi contratada no ano passado, mas não foi contratada novas operações nesse período de 2023. Concluindo, nós podemos observar que as metas e limites foram cumpridos e atendidos parcialmente, cabendo para os próximos quadrimestres, medidas de corretivas por parte do governo municipal para promover a limitação da despesa, para que a meta de arrecadação seja atingida, adotar medidas para o cumprimento da meta do resultado primário e nominal e primário, e acompanhar os pagamentos das despesas com educação, com recursos próprios, para atingir o alcance do limite mínimo de 25%. Essa é a apresentação desse relatório de avaliação. Eu coloco à disposição para esclarecimentos que os vereadores desejarem fazer. Sinta-se à vontade. O vereador quiser fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade. Ninguém? Professor Valmir. Fernando, primeiro, parabenizar mais uma vez por estar aqui fazendo essa explanação. Confesso que é uma explanação bem técnica, né, complexa, né, difícil às vezes de entender, faz parte de contabilidade, mas eu queria, assim, na verdade, talvez seria um questionamento diferente. Quando você entra aí na questão do Fundeb, né, e teve toda essa onda de mudança
porque até então nós tínhamos o conhecimento, né, sabíamos, tem um conhecimento de que era 60, 40 e 25, né? E veio uma nova lei, claro, que hoje não se tem mais o profissional da educação, apenas o professor, e sim todos aqueles e aquelas que prestam serviço àquela educação. Portanto, passou a ser 70 e 30, né? Sendo que leva a entender que 60 continua sendo do profissional de magistério e 10, apenas 10, dos demais profissionais que também são da educação. Então, assim, e os 25, aquela situação livre, né, que o município tem, que é a obrigação também na educação, mas por ela ser mais recheada, talvez o município já até faz por outros caminhos. Mas o meu questionamento, que eu queria assim, fazer, estou falando isso aqui até para uma linha de entendimento, se eu também estou correto, mas o meu questionamento é o seguinte: eu gostaria de entender mais essa situação, né? Eu gostaria de entender mais essa situação, principalmente no que diz respeito aos funcionários da educação. Eu não falo nem com relação ao professor, porque o professor ele tem uma designação na carreira, né, que vem uma série de atividades ali que complementa, que valoriza o professor. Os demais funcionários não têm. Ou seja, é que o professor continua dentro do mesmo processo, recebendo pela sua Lei 52, que estabelece o plano de carreira, e tem os demais que não designa nada, ou seja, não regulamenta nada, né? Os outros que entram lá no 70 não regulamenta. Como é que paga, qual a porcentagem que é tirado ali para que eles recebam esse valor. Então, se isso também é complementado pelos 25%, que eu não concordo quando o professor ele é pago por esses 25%, né? Ou antes pelos 40%, ele tem que ser 60%, hoje é 70%. E eu queria perguntar o seguinte: como é que eu faço, Fernando? A quem eu recorro para que me explique, dentro de um relatório, todo esse procedimento de aplicação na educação, de que valor, ou melhor, que porcentagem dentro dos 70% é designada para os profissionais de educação? Não falo do professor, eu falo para aqueles que não são profissionais de magistério, que entram na carreira. Como é que eu faço para obter essa informação por uma questão através de um relatório? É só isso que eu queria perguntar. De certa forma, essa informação, buscar a informação seria diretamente na Secretaria de Finanças, de Administração e Finanças. Que aí ele vai pegar com a contabilidade, puxar as informações e apresentar. A gente tem relatórios e planilhas que vão demonstrar esses valores, mas não com essa discriminação, né, de quanto que é pago para professor, quanto que é pago para outros profissionais. Né? No relatório tem lá só a soma, né, que é o acumulado, no caso pago para o profissional de educação, que englobaria professores e outros funcionários, outros servidores. Mas, para conseguir isso de forma mais discriminada, seria diretamente na Secretaria de Finanças. Eu não sei se nem na educação você conseguiria, porque a educação iria buscar essa informação na Secretaria de Finanças. Eu quero deixar claro aqui que o meu questionamento não é para saber salário de nenhum funcionário. O total da despesa, meu questionamento, né, é o direcionamento da porcentagem àquela designação. Aquele que é de magistério e aquele que é profissional de educação. Isso, o total da despesa, né? Seria... Para não entender que eu estou querendo saber salário de cada um. Não é isso, ok? Ok. Mais alguém quer fazer pergunta? Ninguém? Obrigado, Fernando. Fica aí as considerações finais. Eu queria agradecer e, mais uma vez, nos colocar à disposição lá na Controladoria Interna para qualquer outra informação que os vereadores desejarem. Como a gente sempre faz, a gente publica esse relatório, né, que é apresentado aqui no portal da transparência do município. Então, lá tem, na guiazinha audiências públicas, você vai ter essas informações disponibilizadas. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Entramos em requerimentos e indicações. Os vereadores que queiram falar, sinta-se à vontade, só se inscrever.
Vereador Amarildo Lima. Som para o vereador. Passa para outra. É porque ele mudou de cadeira aí. O amor dele por Miron é muito grande, por isso que ele aproximou. Vereador Amarildo Lima. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui a mesa na pessoa do senhor presidente. Cumprimentar o público presente aqui, secretário Pastor Mazinho, os amigos presentes na casa, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais oficiais da Câmara Municipal. Senhor presidente, semana passada eu falei aqui a respeito, né, da paralisação que teve do transporte escolar do município. E hoje eu vou falar novamente, senhor presidente, né? Vi que nada foi feito, nenhuma providência foi tomada. E hoje estou aqui para falar mais uma vez a respeito do transporte escolar, que é uma vergonha para o município de Piatá. Ontem, inclusive, a escola das Cruzes não teve aula, ficou fechada por falta de transporte escolar. Eu quero saber até quando, né, vai continuar dessa forma, até quando a gestão vai tomar uma providência, né, para poder estar resolvendo a situação do transporte. Não podemos culpar os motoristas, porque estão sendo prejudicados tão quanto os alunos, né, que estão perdendo as aulas. Creio que não vamos ter aí os 200 dias letivos nas escolas, né, e já vem sendo prejudicado com a falta do transporte escolar. E dizer, senhor presidente, que eu cobro aqui providências por parte da gestão, por parte da Secretaria de Educação, né, e essa responsabilidade que estão fazendo com a educação, né, não pode estar acontecendo. A educação é prioridade, né. E dizer que outra coisa, nessa casa aqui, as coisas têm acontecido dessa forma, às vezes por falta de posicionamento de nós vereadores, né? Situações como essa acontecem aqui e a gente vê todos os vereadores calados aqui, sem manifestar. Se estão manifestando, está sendo dentro do gabinete do prefeito, né? Mas quando deveria estar usando esse microfone dessa casa aqui para poder estar pressionando a gestão, para estar resolvendo os problemas das pessoas que lhe escolheram como representante nessa casa, né? Eu me sinto envergonhado com isso, porque assim, se você está aqui, você representa alguém, né? Por mais que você tenha um contato com o prefeito dentro do seu gabinete, mas você deveria estar aqui nessa casa cobrando, usando o microfone, pressionando para que a gestão pudesse resolver a situação do transporte escolar do município. Sem dizer que essa gestão do prefeito Marcos Paulo é a gestão que mais gastou com transporte escolar no município de Piatá, né? E toda semana nós temos reclamações de carro quebrado, de falta de transporte, falta de pagamento. Inclusive a comunidade do Piauí ontem não veio porque o carro estava quebrado, como costuma acontecer nos demais dias da semana, né? Todo dia é uma desculpa para não estar trazendo os alunos para a escola, né? Fica aqui minha indignação, cobro aqui providências, dizer para as pessoas que me procuram que o que eu posso fazer enquanto vereador, né, está cobrando nessa casa providências, mas quem pode estar resolvendo a situação é a gestão, é o prefeito municipal, juntamente com os órgãos responsáveis da Secretaria de Educação, né, que é responsável pela área da educação. E também gostaria de parabenizar aqui a comunidade de Cachoeira de Núbia, pela primeira cavalgada realizada ali na comunidade, né, parabenizar a todos ali, em nome do nosso amigo Edilson, toda a comunidade que nos receberam muito bem, né, todos os colaboradores daqui, do município, colaboradores de São Paulo, né, toda essa galera que abraçou ali a primeira festa de cavalgada na Cachoeira de Núbia, e parabenizar todos os moradores e a comunidade ali, na pessoa do nosso amigo Edilson. Qualquer coisa eu falarei pela liderança da oposição, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, novo vereador Amarildo Lima. Com a palavra, o vereador professor Valmir. Sinta-se à vontade, novo vereador.
Meu bom dia, senhor presidente, saudando a senhor presidente e todos, os demais colegas vereadores aqui presentes, todos os funcionários dessa casa, todo o público presente, saudar a todos aqui, sempre presente. Senhor presidente, eu gostaria de falar sobre um fato que eu até tentei falar na semana passada, no meu tempo de líder, mas muito curto, não deu para concluir. Mas eu queria, antes até de entrar nesse assunto, dizer que eu estava observando, né, as indicações do nobre vereador Manuel Miron, né, e são indicações que, dentro do processo, são fatos, né? O nobre vereador, até quando ele falou o nome da praça do clube, mas acho que praça, falta até colocar a placa lá, falta Praça Arquimedes Almeida, né, de fato, inclusive, uma praça que foi basicamente construída, né, pelo Estado, me parece que em 2011, 2010, não me lembro, mas que, de fato, é dentro da sede do distrito. Eu entendo que o município precisa, sim, estar tomando determinadas providências, né? Também a questão do esgoto, isso e entender, eu estou falando isso, porque o prefeito ele já tem consciência de todo esse procedimento, né? Já foi solicitado, já foi colocado orçamento, inclusive quando começou a fazer ali a entrada, que ainda não terminou, até pensei que o nobre colega fosse até mencionar na entrada quem vem de Boninal. Então, todas essas cobranças, né, que o nobre vereador está aí requerendo, né, são cobranças que são necessárias, né, mas dizer que o prefeito ele já foi cobrado por várias e várias vezes. É como eu digo, em parte eu concordo até com o nobre vereador, mas dizer que a nossa cobrança nem sempre ela é aqui, né, ela é também ali, ou principalmente no gabinete do prefeito. Mas acho louvável e acho válido. E o que eu queria dizer, senhor presidente, é o seguinte, que o nobre vereador ele estava falando, na semana passada, referente a uma comunidade que acabou de receber, uma comunidade, me parece que pequena, né, Miron? Até porque, não posso nem dizer assim, uma comunidade, mas é do outro lado da Bela Sombra, me parece que 4 residências, que graças a Deus receberam a energia elétrica. E já se fala em possíveis cobranças da iluminação pública, né? Aí eu estava tentando fazer o questionamento, mas não deu, de entender, né, entender como é que a Coelba vai estar ali, levando junto com a conta já uma cobrança de iluminação pública, né? Estou dizendo que ela está errada, eu estou querendo entender, né? Porque a iluminação pública, ela não tem que ter um sistema de gasto, né? Não é necessário, então a comunidade recebeu a energia hoje e de repente ela não tem iluminação pública durante 1 mês, ou 2, ou 3, porque esse é um problema muito grave no município, das demais comunidades mais velhas, dessa dificuldade que a gente tem, que o município tem de iluminação pública, e entender como é que essa comunidade já vai receber a cobrança de uma taxa dessa iluminação pública, se de fato ela acabou de receber a iluminação interna, ou seja, na sua casa, agora. Esse seria até um dos questionamentos que eu pretendo fazer, porque, senhor presidente, eu gostaria de questionar em que essa casa poderá estar aqui me ajudando na condição de vereador, porque eu pretendo ir até Brumado e gostaria que essa casa pudesse estar mantendo contato com o setor responsável e estar marcando, né, para mim pode ser qualquer quarta ou qualquer quinta-feira, exceto dessa semana que está em cima, mas eu pretendo ir até Brumado, e inclusive qualquer colega também que queira acompanhar no dia, seria ótimo, mas eu pretendo, a gente pretende, né, verificar direitinho com advogados, se está correto, se pode, né, porque eu não quero também colocar o carro na frente dos bois. Mas eu gostaria de estar de frente com o responsável pela Coelba, porque assim, eu vejo uma onda de crítica ao gestor referente à iluminação pública, né? Críticas exacerbadas, né? Críticas que
o cidadão, ele está lá, e eu estou falando isso porque eu fiz uma pesquisa muito forte no Distrito Cabralha. E vou estar levando isso e depoimentos. Porque o cidadão, ele está certo em dizer, à frente da minha casa, a minha rua, ela está escura. Eu vou lá e pergunto, e dentro da sua casa? Professor, na minha casa, eu só ligo televisão depois das 9. O meu chuveiro não esquenta. A energia lá em casa não funciona. Aí eu pergunto, é o gestor? Essa situação é do gestor? Ou é da Coelba, que é irresponsável de colocar energia numa comunidade há 30 anos e que o transformador é o mesmo que está lá e ela não dá manutenção? Então, eu não consigo entender. Então, a gente está orientando, a gente sabe da necessidade que precisa sim, e o cidadão ele tem que ter iluminação pública, mas ele não está conseguindo tomar banho, porque a energia não aguenta. Ele não consegue, porque as casas hoje elas estão mobiliadas com coisas também que usa, sem precisar talvez ir no cabeleireiro. Então, as casas não estão, a energia não está aguentando. Então, assim, a situação é preciso que nós precisamos cobrar da Coelba, né, a questão das trocas. Eu vejo ali, por exemplo, eu vou dar um exemplo da comunidade onde eu nasci, que é a Passagem. A Passagem tem 16 casas. Né? O novo vereador, a esposa, o novo vereador é de lá, é minha prima. E já tem horários que a energia está fraca. A energia não aguenta ligar mais nada forte. Então, eu acho que o município precisa. Eu questionei em Boninal, né? Temos um exemplo de uma comunidade de energia que vem da região de Novo Horizonte. E você troca a lâmpada lá e fica anos sem essa lâmpada queimar. Porque a gente vê que é de outra manutenção. Então, assim, eu pretendo ir em Brumado para sentar com o cidadão, para entender até onde vai a responsabilidade da Coelba. Porque a gente fez um projeto em 2014, onde eu me lembro que um rapaz por nome Jadi, né? Jadi de Brumado, me parece que aposentou, quando ele me fez uma ligação parabenizando por um projeto que eu tinha feito e tinha passado. Um projeto de R$780 mil para um projeto de energia em toda a região de Cabralha, ali na sede. Porque só tinha um transformador na frente da casa Dona Andinha e um na frente da casa Salvador Escorrega, que é assim que é chamado. E hoje deu uma melhorada. Se você passar daqui para Seabra, você pode olhar que até os postes antigos ainda estão lá. Nem tiraram. E estão lá os novos que foram feitos de 2015 para cá. E deu uma melhorada, mas existem ruas que não suportam. Então, eu gostaria de ir até Brumado. O que é que essa Câmara pode ajudar? Eu quero até dizer que, com relação à minha pessoa, não falando dos demais vereadores, mas com relação à minha pessoa, eu acho que não vou precisar do carro da Câmara, novo colega, não vou precisar do carro da Câmara, até porque o carro talvez não suportaria as pessoas que a gente pretende levar, se de fato puder levar, né? Porque eu entendo que eu não vou questionar se pode ou não o vereador ir, né? Qualquer vereador, mas eu preciso questionar se eu posso levar representantes da comunidade para dar esses depoimentos. Eu preciso saber se eu posso, se o regimento da casa me permite, e eu ir com pessoas da comunidade para sentar com o cidadão, olhando para o cidadão e fazendo esses questionamentos. Eu pretendo estar fazendo isso porque eu acho que está na hora. Eu não sei se aqui tem essas questões, mas o Distrito de Cabralha hoje só se fala nisso. Cidadão reclamando da energia lá fora, que a sua rua e o local perto do seu vizinho está escuro, mas, no entanto, na casa dele ou dela só liga uma televisão ou um ventilador ou qualquer outra coisa que força mais, só depois das 9, 10 da noite. Aí é um contraste, né? Então, é preciso que a Prefeitura coloque assim, né, esses braços, essas lâmpadas, mas é preciso que a Coelba ela também venha dar manutenção. Porque em 2014, quando eu fiz o levantamento, era 42 mil por mês que a comunidade de Cabralha passava para a Coelba. E Cabralha estava com a energia de 1982 até aquele momento.
quando Cabralha constatava uma média de 700 a 800 habitantes, e que hoje Cabralha tem o dobro, e que aí teve que melhorar a partir dessa data. Então, essa aqui é a minha fala, senhor presidente. Eu gostaria de contar com o apoio dessa casa, gostaria que essa casa consultasse, na pessoa do presidente, o jurídico, né, para ver como eu posso fazer, se de fato eu posso estar lá, porque eu vou na condição de vereador, não vou na condição de um cidadão comum, que eu poderia ir também, mas saber se eu vou infringir ou se eu vou fazer qualquer coisa equivocada referente aos nobres colegas. E à disposição também, seria bom ir mais pessoas, vou levar também ofício, né? Vou registrar lá ofício, lá em Brumado, mas eu quero dizer aos colegas o seguinte, também quero direcionar ao nobre presidente dessa casa. Eu estarei, se caso for possível, for correto, né? Eu estarei levando pessoas do distrito de Cabralha. Eu acredito que todo município precisa desse levantamento, mas eu pretendo estar fazendo referente ao distrito de Cabralha, o que não teria nenhum problema nós juntos levarmos o problema de todo o município. Mas, inicialmente, esse é o meu pensamento. Obrigado, senhor presidente. Depois eu vou falar, inclusive, sobre o transporte escolar, sobre as outras questões, no meu momento de líder. Obrigado, senhor. Pois não, colega. Fique à vontade. Na verdade, só deixar claro, colega, com relação a essas energias que estão causando problema dentro das residências, por conta do transformador que não suporta mais, cabe, na verdade, à Prefeitura ou à Casa Legislativa, de preferência os dois, né, comunicar a Coelba, dizer que aquele transformador já não comporta mais e pedir a sua troca. Com relação à iluminação pública, deixar claro que cabe à Prefeitura. Nós pagamos a iluminação pública para a Coelba diretamente na conta, mas esse dinheiro que vai para a Coelba, ele é repassado para a Prefeitura exatamente para que ela possa fazer essa manutenção de braços, de luzes, de relés. Então, era só para dar essa orientação, colega. Tá certo, e se colega. for os dois, se for a Prefeitura e Perfeito. a Câmara, assinado por todos os vereadores, melhor ainda, né? A Coelba Perfeito, vai estar correto. Eu já solicitei isso e dizer para o colega que é referente à iluminação pública, é fato que é a Prefeitura, a gente tem consciência disso, porém, a Prefeitura coloca 30 lâmpadas numa comunidade, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, já queimou metade. Já deu problema com metade. Por quê? Porque não suporta a carga. Então, isso é fato, a Prefeitura mas a Coelba, o transformador de 25 anos, vai servir para hoje? Porque eu, por exemplo, sou testemunha de que acompanhei, quando o rapaz almoçou em casa, para colocar numa comunidade, quinta-feira, 12 lâmpadas, e no domingo, o rapaz veio HDC dizendo que só tinha 5 funcionando. Uma comunidade pequena. Então, isso... Agora vai ver que nem é 5 mais. Eu acredito que não. Então, são fatos. Isso que o colega falou, é fato, mas a gente tem que ver os dois lados. A Coelba, eu entendo que ela erra hoje muito mais do que o próprio gestor. Obrigado, professor. Obrigado, novo vereador Valmir. Em relação ao carro, qualquer coisa em relação da Câmara, é só protocolar um ofício, é tranquilo, novo vereador. Com a palavra, o vereador Miron Matos. Fique à vontade, novo vereador. Como sempre é de costume, já tem até o hábito de falar isso, né? Mas é uma obrigação minha ler uma passagem bíblica antes de entrar em outros assuntos. Gostaria de ler o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa
será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Por mais que pareça estranho a este mundo incrédulo, aqueles que temem a Deus são um povo genuinamente feliz. Esse temor a Deus nos conduz no reto e melhor caminho e trará sobre nós o favor e a grande bondade de Deus. De muitas maneiras, o lar é onde a sinceridade e a realidade da verdadeira religião deve ser mais evidente. Aliás, o lar se torna um indicador do quanto o nosso temor a Deus é verdadeiro. No entanto, esse salmo não é limitado à família. Cristo nunca se casou nem teve filhos físicos, mas sempre desfrutou das bênçãos de Deus de modo mais profundo. Em uma união com Cristo, pessoas solteiras, sem filhos e todos os tipos de pessoas podem desfrutar de profunda felicidade e fecundidade na família de Deus. Eu gostaria de agradecer a Deus, porque Deus sempre está pronto, mesmo imerecedores como somos, indignos, corruptos, pecadores, Ele usa de suas misericórdias sobre as nossas vidas. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Quero aqui saudar o senhor presidente, quero saudar os nobres colegas, na pessoa do nosso colega Gilson. Quero saudar o público, na pessoa do professor João Eudes. Quero saudar o funcionário desta casa. Quero também, senhor presidente, externar os meus sentimentos à família de minha esposa, à família do professor Valmir, que é primo carnal da pessoa que faleceu. Também quero externar os meus sentimentos à minha sogra, que é irmã dessa que faleceu, dos filhos Mazinha, Marquinho, Leninha, Negão e família, pelo falecimento da irmã em Cristo, Dona Noemi Santana Silva. Deixo aqui os meus sentimentos a toda a família. Quero também parabenizar os eleitos para o Conselho Tutelar. Magna, Mateus, Estela, Lidiane e Rosânia, que a partir de janeiro, durante 4 anos, vão assumir a direção do Conselho Tutelar. Que eles façam um bom trabalho, que possa dar uma grande assistência, ver o quanto sofrem as crianças e demais pessoas no nosso município. Dia de sábado e dia de domingo, eu estive no velório em Bela Sombra, dessa que eu falei,
que é irmã da minha sogra. E lá, sempre, o almoço é feito no prédio escolar. Deparei no prédio escolar uma grande necessidade da continuação da reforma do colégio. Foi feita alguma coisa? Foi. Só que eu me deparei com uma pia lá, sustentada com uma madeira para não cair. Eu fiquei abismado. Uma coisa fácil de fazer, de tomar providência. Está lá para todo mundo ver. Também eu gostaria de falar e perguntar sobre o dinheiro dos precatórios. Dinheiro esse que se encontra nos cofres públicos. Tanto os que ficaram de pagar, tanto os que esse ano já chegou a segunda parcela. Eu não sei o que é que está cuidando, que a gestão está providenciando. Só que me deparei desse dinheiro está sendo usado para pagar o transporte escolar. Está sendo repassado para a empresa Araújo Alves Empreendimento. Já se passaram R$1.910.726,20 pagando o transporte escolar. Sei que o prefeito tem direito de gastar 40% em outras coisas que não seja do magistério, dos profissionais do magistério. Mas, se já está usando esse dinheiro, por que não providencia também os documentos, o pagamento dos profissionais do magistério? Porque, graças ao trabalho feito pela comissão dos precatórios, os documentos, as pessoas que têm o direito de receber, já está documentado, já é de conhecimento. Eu não sei o porquê não está sendo providenciado. Gostaria também de falar das minhas indicações que foram apresentadas aqui. Sei que tem muitas dessas que já é a segunda vez que apresento. O nobre colega, professor Valmir, falou do conhecimento que tem o prefeito sobre essas necessidades. Só que já fiz essas indicações em 2021 e até hoje não foi tomada a providência. Acredito que ele irá tomar as devidas providências. Como o nobre colega Amarildo entrou no assunto do transporte escolar, eu gostaria de dizer ao senhor presidente, aos nobres colegas, público que nos assiste, em consulta ao portal da transparência do município
deparei com um contrato feito pela administração que me deixou confuso. O contrato de número 0682 de 2021, com a empresa Araújo Alves Empreendimento Limitada, no valor de R$ 4.899.148. Isto em 31 de setembro de 2021. Com o passar dos anos, ou melhor, de meses e dias, sempre teve vários aditivos. No dia 1º de agosto deste ano, foi feito o 4º aditivo com essa empresa, elevando o valor desse contrato, que era de 4 mil e fração, para 7.723.461,40. Segundo pesquisa feita sobre os pagamentos a essa empresa, só esse ano de 2023, essa empresa já recebeu R$ 4.754.298,84. No mês de julho e agosto, ela recebeu R$ 2.706.596,20. Agora, gostaria de fazer alguns questionamentos. Por que essa empresa não está pagando os donos do carro do transporte escolar? Cadê a fiscalização da Secretaria de Educação? Essa casa, que é a casa do povo, precisa estar atenta sobre esses problemas. Nós, vereadores credenciados com o voto do povo, precisamos tomar uma posição ao lado da população. Recebi mensagem de pais de alunos e dono de carro de transporte escolar dizendo o seguinte: boa tarde, amanhã não vou levar os alunos, a prefeitura não está pagando o transporte escolar. Assim que pagar, volto a transportar. Obrigado pela compreensão. Isto para o Colégio das Cruzes. Ontem à noite também recebi uma mensagem dizendo: boa noite, tudo bem? O senhor está sabendo sobre a paralisação dos motoristas do transporte escolar? Precisamos de ajuda de vocês. Quando ele fala vocês, acredito que é todos os vereadores, essa mãe de aluno. Nossos alunos não podem ser prejudicados por isso, não. Isso é uma vergonha. Os alunos pagarem por uma falta da administração? Será que tem que pagarem por uma desordem na administração? É os alunos e os donos de carro do transporte escolar? Cadê o posto de combustível? O desgaste dos carros, que são compromisso mensal que os donos do carro têm. Eu fico aqui imaginando como o gestor valoriza mais uma empresa que nem sequer aparece no município, deixando os alunos sem aula por falta de pagamento do transporte escolar. Nós, vereadores de oposição, já estamos mobilizando junto ao Ministério Público. Deixo esses meus questionamentos à administração, para que o mesmo nos traz resposta, para que possamos passar para a população. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, novo vereador Miron Matos. Com a palavra, o vereador Gilson Araújo. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores.
Bom dia aqui ao plenário, saudar aqui os funcionários dessa casa. E quero aqui parabenizar as 5 pessoas que foram eleitas, né, do Conselho Tutelar. Magna, Matheus, Estela, Lidiane e Rosana, que façam um ótimo trabalho, né, que dão uma atenção para nossas crianças, nossos idosos, que estão precisando aí dar uma atenção maior. E são essas minhas palavras, presidente. Obrigado, novo vereador Gilson Araújo. Com a palavra, os líderes. Governo e oposição, quem fala primeiro? O líder do governo, professor Valmir. Senhor presidente, vou tentar aqui ser rápido, não sei, gostaria de entrar referente aos precatórios, referente ao vereador, mas eu acredito que não vai ter tempo suficiente, me cobra na próxima semana, ok? Referente, primeiramente, eu gostaria de estar passando aqui para os vereadores e também para a comunidade de Piatã, referente a uma situação de problema meio sério que nos últimos dias, segundo a informação do setor responsável, está tendo aqui em Piatã, referente à questão do abastecimento de água, né? Muita dificuldade nessa onda de calor que está tendo. Segundo a informação, Piatã está com 14 poços artesianos, né? São muitos, e o gasto, no momento, é de média de 300 mil litros de água por hora, que é gasto aqui em Piatã. Então, está tendo essa dificuldade, já está começando a ter muitas dificuldades em Piatã, gasto excessivo, e dizendo que a administração, na pessoa de Zé Carlos, quero parabenizar aqui Zé Carlos, conhecido como Zé Carlos Negão, onde tem aí, no momento, né, e pelo menos o que foi me passado, hoje mais cedo, 2 carros, né, pipa, que está aí abastecendo. Ele me passou por hora, né, 300 mil por hora. Eu também não sei, colega, eu achei um pouco exagerado, mas é bom até corrigir isso aí, né? Ele me passou isso, 300 mil por hora, que gasta em toda aqui Piatã. E dizendo também que, além desses 2 caminhões pipa, tem também a questão da empresa, né, do minério, que também arrumou para a prefeitura, me parece que ontem, outro caminhão. Mas é bom verificar essa questão aí, mas por dia também eu acho que é pouco, pela quantidade de residências que tem. Referente ao transporte, o nobre vereador Amarildo, ele questionou na semana passada, né, referente ao transporte. Eu fui verificar, inclusive ontem, foi um dia buscando mais essas informações, e assim, é preciso, na verdade, que o colega, quando ele trouxer essa situação, que traga os dados, na verdade, de dívida, de débito, né? Porque assim, o que eu peguei a informação do setor é que o município hoje, às 7h30 da manhã, de que o município deve hoje 5 dias referente ao mês de agosto, proporcionalmente, por conta do que Fernando falou aqui, da onda de problemas com as prefeituras, de recursos, e pagou muito de forma cortada, minuciosa, e que hoje o município deve, referente ao mês de agosto, ao motorista, média de 5 dias a cada motorista, e que o salário de setembro é a partir do dia 10 de outubro. Essa é a informação que eu tenho e que me causa assim susto, como se 4 milhões, 2 milhões, e está devendo 3, 4, 5 meses aos motoristas. E são motoristas que estão fazendo todo esse procedimento. Também recebi ligações, recebi mensagens, e quero deixar claro aqui que são motoristas, na maioria dos casos, pessoas que votam no prefeito. Eu tenho que ser sincero e dizer isso, mas está tendo uma onda de informação perturbada. Eu gostaria que o nobre colega trouxesse aqui, na próxima semana, referente do que aconteceu, o que acontecer daqui para essa semana, trazer que, antes da fala de Vossa Excelência, quanto é que o município estava devendo aos motoristas. Gostaria que o novo colega, esse é um questionamento que eu faço, porque aí agora nós vamos ter que confrontar, porque eu tenho a informação do setor, que o município hoje deve, referente a 5 dias aos motoristas de todo o município,
e que o pagamento de setembro vai pagar, que é a partir do dia 10 de outubro. Então é importante, eu cobro aqui, no momento do novo vereador, que trouxesse a semana que vem o que de fato aconteceu até hoje e quantos meses ou como foi que está, de fato, devendo a esse funcionário, porque não é essa a informação que eu tenho. Não, é Vossa Excelência, porque ele me fez o questionamento a semana passada e eu estou passando para ele. E Vossa Excelência aqui falou de uma forma muito subjetiva. Ou seja, Vossa Excelência não diz que está devendo 15 dias, ou um mês, ou 2 ou 3. Mas Vossa Excelência falou que é milhões e mais milhões, e que está devendo os motoristas que eles estão pagando. Esse fato de que eles estão parando é real? É real. Existiu isso nas cruzes? Existiu. E parece que um pouco aqui na sede. Mas eu estou falando de referente a pagamento. De fato, está devendo mais de mês, 2 meses, ou de fato, apenas 5 dias até o dia de hoje. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o líder da oposição, Amarildo Lima. Senhor presidente, quando o líder do governo se refere que tem 5 dias sem ser pago o transporte escolar, eu não entendo, então, por que a paralisação do transporte escolar. Alguma coisa está errada. Né? Porque, assim, quem passou a informação para o novo colega está equivocado. O colega está trazendo uma informação para casa aqui que não condiz com a realidade, senhor presidente. Né? As pessoas paralisaram o transporte escolar por falta de pagamento, agora chega nessa casa aqui, talvez para poder querer convencer as pessoas, dizer que tem 5 dias de atraso. Sendo que semana passada parou na região de Núbia, parou aqui na sede do município, essa semana agora parou nas cruzes, inclusive hoje está paralisado nas cruzes. Tem aqui uma informação aqui, uma mensagem da direção da Escola das Cruzes, que ia abrir as escolas hoje, mas quem pudesse comparecer, tudo bem. Quem não pudesse, não seria punido. Mas o transporte não iria rodar hoje novamente. Ontem foi parada as aulas por causa do transporte escolar. Agora o colega chega aqui na casa com a informação que passaram para ele, que tem 5 dias atrasados, né, e a paralisação acontecendo no município. Então tem alguém equivocado aí, eu espero que não seja o nobre colega, está repassando a informação que pegou por parte da gestão, mas realmente tem atraso, e o que o vereador Miron falou aqui é a mais pura verdade. Já foram pagos 4,5 milhões, né, e os motoristas com salários atrasados. Para onde está indo esse dinheiro, novo vereador? Né? Para onde está esse dinheiro? Eu creio que também nem os novos colegas sabem para onde está indo esse valor. Então fica aqui nossa cobrança, Miron, nossos questionamentos. E se precisar, vamos até as escolas, Miron. Vamos ouvir os alunos, vamos ouvir os motoristas e trazer para essa casa novamente na próxima semana, até que a situação seja resolvida. Né? Nosso papel é esse, de fiscalizar, de cobrar, né? E chegar nessa casa aqui, passar todas as demandas que ouvimos para que a gestão tome as devidas providências. Muito obrigado. Obrigado, caro líder Amarildo. Entramos na ordem do dia. Nada consta, sala das sessões, 3 de outubro de 2023. Declaro encerrada essa sessão. Todos tenham um bom dia.